Bom, pessoal, dando sequência ao nosso segundo vídeo, né? Falando ainda a respeito da inteligência emocional, Moscovitch, em 1997, lamenta que o objetivo final da empresa ainda não é a felicidade do homem, mas sim o seu lucro maior. Com isso, a autora quer dizer que os aspectos técnicos e tecnológicos são considerados antes da pessoa e que muitos gestores não consideram as emoções nos ambientes de trabalho por diversos motivos. Talvez isso se deva pelo fato de que eles mesmos não saibam como lidar com esse contexto, ou não há espaço na cultura organizacional, ou ainda há dificuldades em aceitar mudanças. Nesse contexto, a autora Moscovitch, ela relata que dentro de uma empresa, dentro da organização, a felicidade do homem ela é importante, mas não é a principal preocupação das organizações, tendo em vista que o seu objetivo é maior lucratividade. Isso se dá porque, independente da felicidade, a questão financeira, devido ao regime capitalista que nós vivemos, faz com que o que faz a empresa sobreviver não é a felicidade, e sim a questão financeira. Então, independente do clima organizacional, o que conta principalmente para os gestores, quando se parte da parte matemática, é sim o lucro e a lucratividade da empresa, independente se está agradando ou não os colaboradores. Claro que se isso puder fazer tudo junto, né, em consonância, é importante. Por Goleman, 95, afirma que a inteligência emocional é uma capacidade adquirida, contida nas emoções e que resulta num desempenho eficaz no mercado, podendo também ser expresso como competência emocional e, para isso, indica para as pessoas a necessidade de desenvolver algumas habilidades práticas fundamentais, como, por exemplo, autopercepção ou autoconsciência, que é o instinto, a intuição, a reflexão, autorregulação ou gerenciar emoções, que é o autocontrole dos impulsos destrutivos, focar a realidade, aprender a dizer não e ser consciencioso. Motivação, vontade de melhorar, de crescer, de evoluir ou de realizar algo. Empatia, capacidade de sentir e perceber como as pessoas se sentem, se colocar no lugar do outro, saber ouvir mais do que falar. Habilidade social, aptidão natural para os relacionamentos, capacidade de resolver conflitos, habilidade de comunicação e persuasão, noção de equidade. Então, nesse sentido, Goleman veio afirmar que a inteligência, só reafirmar que ela é adquirida com o passar do tempo, tendo em vista que contém emoções. E para isso, para a pessoa desenvolver essa prática da competência emocional, inteligência emocional, elas necessitam desenvolver essas habilidades, como eu citei aí, que é a questão da reflexão, da empatia, da comunicação, saber se colocar no lugar do próximo. Como a gente também teve outros autores falando isso, não tem como, em relação à receita, prescrever um roteiro ou padrão que, ao ser seguido, irá tornar o indivíduo mais equilibrado e, portanto, mais inteligente emocionalmente. Então, não tem uma receita de bolo para isso. O que o autor especifica é que as pessoas possuem duas mentes, uma que sente e a outra que pensa. A mente racional não decide que emoções devemos ter. O que ela pode fazer é controlar o curso dessas reações, ou seja, nós temos a parte da mente que tem o sentimento e a parte racional. A parte racional, ela não vai decidir quais emoções que a gente vai ter, ela só pode controlar nossas reações a esses sentimentos. Inicialmente, o indivíduo sente a emoção por meio dos impulsos nervosos, que a gente, nosso sistema nervoso, que levam os estímulos do meio externo ao cérebro. Ao processar a informação, o cérebro processa também as emoções. E a partir dessas emoções, que aí vem a parte racional, que é aí que entra a parte da inteligência emocional, que é em relação às nossas reações por meio das emoções. Então, é esse controle de demonstrar essas emoções que nós falamos dessa maturidade emocional, que é tão importante no meio empresarial, no meio organizacional, tendo em vista que
quando a pessoa sabe controlar sua inteligência emocional, suas emoções, ela consegue pontuar, né, e se colocar de maneira que não venha se arrepender depois do que ela falou, no momento de nervoso, né? Portanto, nós temos memória emocional e aí não apenas cognitiva. Quando a pessoa lembra fatos da infância, de alguns momentos bons que conviveu ao lado de outro, é possível voltar ao passado de forma figurativa e relembrar as emoções sentidas na ocasião, como medo, tristeza, raiva, ciúmes ou alegria. Na atemporalidade emocional, se pode reviver uma emoção mesmo depois de muito tempo. Já comentamos a importância do aspecto afetivo no desenvolvimento humano. Neste ponto, é preciso reafirmar que o consciente intelectual é tão importante quanto o emocional. Um não deve ser superior ao outro, mas devem estar em equilíbrio: mente, corpo, razão e emoção. Então, quando ele fala nessa questão da atemporalidade, quer dizer que, em relação aos sentimentos, às emoções, quando a gente tem as lembranças, né, que ele chama de voltar ao passado de forma figurativa, essas lembranças faz com que a gente pode sentir essas emoções novamente. Então, quando a gente tem uma lembrança de um ente querido que já foi, de um momento especial, né, quando a gente tem essas lembranças e revivemos isso, a gente também revive alguns desses sentimentos vividos naquele momento. Então, tão importante quanto a inteligência emocional é saber também utilizar o sentido da emoção e da razão, fazer esse balanço e pontuar de maneira coesa e correta dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, cabe ao profissional aperfeiçoar isso daí, mas é uma coisa que não tem uma receita de bolo, como a gente já falou. Isso a pessoa vai ganhando com o tempo, tá certo? Então vamos para a nossa próxima e última videoaula.